Vamos a mais um update? Eu sou a Li e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, pessoal, ao famigerado update de leitura. Esse, porém, vai ser um pouco diferente porque eu vou trazer aí a junção, das leituras de 2 meses, que foi de maio e abril, Então, eu vou trazer aí tudo que eu li durante esses 2 meses, mas eu vou falar também de forma bem resumida, porque alguns dos livros já tem conteúdo aqui no canal, outros terão, então eu vou falar de uma forma, assim, bastante resumida sobre cada um deles. Então, o primeiro livro foi um que eu comentei já bastante sobre ele, que estava ali na minha lista em um mês e passou para o outro, e que eu estava com muitas expectativas, que foi Sem Ofensas, de Meg Cabot. Esse livro que eu criei, assim, altas expectativas em relação a essa leitura, porque ele prometia ser um livro extremamente divertido, que ia unir ali romance com mistério, sem contar que a personagem principal é uma bibliotecária, então eu fiquei extremamente animada por essa história. Além de que eu estaria conhecendo a escrita da autora, porque foi o meu primeiro contato com a escrita dessa autora, porque eu nunca tinha lido nada dela. Mas eu confesso que essa leitura não foi conforme eu estava esperando. Foi uma história que acabou se arrastando um pouquinho. Eu vou deixar linkado aqui os vídeos que eu comento um pouco mais sobre ela, porque, enfim, já falei muito sobre ela aqui no canal. Eu confesso que eu esperava muito mais, Então, eu acabei dando 3 estrelas e meia para esse livro. Para mim, até foi uma decepção, porque, enfim, eu esperava realmente que fosse bem mais divertido, bem mais animado, que eu fosse dar uma nota assim um pouco maior, mas foram algumas frustrações aí que me fizeram chegar nessa nota, não só em relação ao enredo, mas à construção dos personagens e tudo mais. Eu sabia que poderia ser um livro clichê, mas ele foi assim extremamente clichê. Só teve um momento ali um pouco mais animado, que foi até quando os personagens principais, eles acabaram realmente se envolvendo ali de fato no romance. Foi o único momento mais animado, vamos dizer assim. Fora isso, foi tudo muito, tudo muito previsível, muito sem animação. Então, esse foi um dos primeiros livros que eu li. O segundo livro já tem resenha dele aqui no canal, que, em contrapartida, ao contrário desse primeiro, esse foi um livro que me surpreendeu muito, que foi A Penetra, da Sophie Kinsella. Também foi o meu primeiro contato com a escrita dessa autora e eu fiquei apaixonada. Quero muito já ler outros livros dela, porque além da escrita dela ser extremamente envolvente, ela cria situações, muito criativas, muito inéditas em toda a história. É um livro de romance, é um livro de clichê também, mas ela acaba dando ali umas pitadas, assim, de animação, de empolgação, que vai fazendo com que a leitura, ela não só flua rapidamente, mas ela aconteça de uma forma, assim, bem... como é que eu posso dizer? Que a gente se envolve bastante, E além do romance, esse livro traz também outras temáticas que são importantes, como ansiedade, relações familiares, enfim, muitos outros assuntos, que são ali desenvolvidos nessa história, mas que, de certo modo, não pesam, São assuntos que são muito bem... são desenvolvidos de um modo que combinam ali com a pegada da história. Então, Sophie Kinsella, assim, arrasou demais. E eu dei 4,5 estrelas para esse livro. Então, assim, é uma indicação para quem quer uma leitura leve, divertida e de romance, também. Esse livro é super indicado. Então, assim, muito, muito bom. O próximo livro foi o primeiro livro abandonado deste ano, que foi A Mão Esquerda da Escuridão. Esse livro é um livro de ficção científica, que foi lá do clube de leitura que eu passei por Bookdunes, e assim... Gente, esse livro, todo mundo criou muitas expectativas para ele, mas acabou sendo um livro que frustrou também todo mundo. Eu chego até a brincar dizendo que a gente acabou entrando em uma ressaca coletiva, porque todo mundo acabou não gostando desse livro. A gente insistiu na leitura, eu mesma acabei insistindo quando eu achava que estava engatando, aí novamente empancava e, não fluía, eu não conseguia me conectar com a leitura e tudo mais, apesar de reconhecer que a escrita da autora é muito boa, mas eu acho que, não sei, talvez muita informação, não sei exatamente o que aconteceu, e algumas pessoas até tinham vindo falar comigo sobre a qualidade desse livro, que era um livro muito bom e que eu ia gostar, então assim, eu tava realmente acreditando que eu iria gostar. Acabou não funcionando e eu resolvi abandonar, até porque eu sinto que depois dele eu meio que comecei a entrar ali o início de uma ressaca literária e que foi um pouco complicado até pra sair, mas...
Ele foi, né, então, o primeiro abandonado deste ano, mas o que veio depois dele foi um livro que, gente, sério, sensacional. Foi o primeiro favoritado, 5 estrelas e favoritado, que eu coloquei ali na minha lista. E ele estava também na lista, né, do cronograma de leitura do clube. Mas só que quando ele entrou no Kindle Limit, eu fiquei esperando, mas a gente só iria ler ele em setembro. E aí, como eu tava sentindo, assim, uma necessidade de, sabe, ler algo que eu queria muito, eu passei ele na frente. E que bom que eu fiz isso, porque ele é maravilhoso. Estou falando de A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Gente, esse livro, ele é incrível. Eu não vou me aprofundar, né, em relação a essa história também, porque eu pretendo trazer aqui uma resenha para o canal, uma resenha bem completinha, falando sobre a história, sobre a minha experiência. Mas o que eu posso dizer é que esse livro, ele promete ser uma fantasia, mas eu acredito que ele não é puramente nem romance, nem fantasia, nem acho que nem a união desses dois. Ele é um livro que se classifica muito bem como um livro conforto. Aquele livro que traz mensagens que te abraçam, sabe? Que te confortam e que te dá, assim, um ânimo. Então esse é o tipo de livro que se encaixa perfeitamente nessa categoria. E ele foi favoritado e eu vou indicar muito esse livro pra vocês, porque ele é sensacional. E sem contar que ele tá no Kindle Limit, né? Então, assim, se você já tiver a oportunidade, já dá uma olhadinha lá e já vai conferir, porque eu tenho certeza que você vai amar. E o último livro dessa lista foi um livro escolhido por vocês, Ascensão da Rainha, da Rebecca Ross, mesma autora de Divinos Rivais. Eu tava aqui fazendo uma escolha, né? Pedi ajuda de vocês para fazer a escolha de um livro de fantasia, e dentre as opções tinha esse, e esse foi o mais votado. E já tem, inclusive, um mini vlog de leitura falando sobre essa história também. E ele foi um livro que me surpreendeu bastante, eu estava extremamente ansiosa para conhecer a escrita da autora, e ele, sabe, me surpreendeu demais. É um livro de fantasia muito envolvente, muito empolgante, que foca principalmente na construção da narrativa ali, que envolve a personagem principal, né? Tudo que tá ali em volta da história do passado dela, na realidade, porque ela tem uma missão muito importante, mas ela primeiro precisa descobrir algumas coisas que estão relacionadas a pessoas da sua família, a erros de pessoas da sua família que cometeram coisas horríveis, tiveram ali a infeliz decisão de fazer coisas que acabaram afetando a vida de muitas pessoas e a longo prazo. Então ela tem uma responsabilidade muito grande, né, que é tentar corrigir o erro de alguém da sua família, que foi cometido há anos atrás, né, muitos anos antes dela nascer. Então, é um livro muito bacana, muito legal. E também foi o primeiro livro publicado pela autora em 2018 lá fora, em 2021 aqui. E se Divinos Rivais, né, eu até falo nesse vídeo que se Divinos Rivais recebeu tanto elogio, eu acredito que é porque a autora, ela conseguiu manter ou aumentar o seu nível, né, de qualidade da escrita e da construção das histórias. Ela constrói tudo de uma forma muito amarradinha e a personagem principal, que é a Brienne, ela é uma personagem, assim, extremamente bem construída. Então esse foi mais um livro lido, né? Eu dei 4 estrelas para esse livro, eu não dei mais estrelas por causa de algumas questões, eu falo lá no vlog, né? O que é que me fez não dar 5 estrelas ou 4,5, enfim, para essa história. Foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi super curtinho, rapidinho, mas enfim, só para trazer realmente uma atualização sobre o que eu tenho lido por aqui. Todos os links, né, dos conteúdos que já estiverem disponíveis no canal, eu vou deixar linkado, tá? Além de colocar o link para todos os livros que eu mencionei aqui no box de informação. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Mas antes de sair, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Curte esse vídeo também, é super importante para o crescimento aqui do canal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição, @sonhando-com-livros. Eu vou ficando por aqui, um super beijo e até a próxima. Tchau!